Feche os olhos. Permita-se viajar no tempo, deixando para trás o presente e mergulhando em um passado quase inimaginável. Imagine o som de trombetas ecoando por milênios, atravessando o deserto e ressoando entre vales e colinas. Um som que, segundo a Bíblia, derrubou muralhas intransponíveis, transformando o impossível em realidade diante dos olhos de um povo em busca de sua terra prometida. Agora imagine um silêncio ainda mais antigo. Um silêncio profundo, quase sagrado, o silêncio de 10.000 anos atrás, quando os primeiros humanos decidiram construir um lar, escolhendo este solo fértil às margens do Jordão. Ambos pertencem a um só lugar, Jericó, um ponto de encontro entre o mito e a realidade, entre o passado e o presente. Será esta a cidade mais antiga do mundo? Uma pergunta que intriga arqueólogos, historiadores e sonhadores há séculos. Um palco onde o divino e o humano se cruzaram, onde lendas nasceram e civilizações floresceram. A jornada para Jericó é uma descida pelas camadas da história humana, uma viagem que revela segredos enterrados sob séculos de poeira. Cada pedra sussurra um fragmento de uma saga esquecida. Cada grão de areia guarda memórias de vidas passadas. Jericó já era antiga quando as pirâmides eram apenas um sonho distante, um vislumbre de grandeza ainda por vir. O que levou caçadores-coletores a fincar raízes aqui e dar o primeiro passo rumo à cidade? Talvez a promessa de água, de abrigo, de segurança. Para eles, cidade significava muro, proteção contra perigos, um espaço de pertencimento, torre, casas permanentes e comunidade. Foi um experimento audacioso, um salto de fé na convivência e na construção coletiva. Apostar na cooperação e defesa mútua era arriscar tudo por um futuro melhor, por uma nova forma de viver. A história de Jericó é o nascimento da sociedade, o início da vida urbana como conhecemos. Neste ensaio vamos escavar não só a terra, mas também mitos, escrituras e ciência, buscando respostas para perguntas ancestrais. Colocaremos a Bíblia de um lado, como testemunha de fé e tradição, e a pá do arqueólogo do outro, como instrumento de descoberta e análise, para entender como essas narrativas se entrelaçam e se desafiam. Prepare-se para desvendar os mistérios de Jericó, o possível berço de todas as cidades, onde tudo começou. A aventura está só começando. Venha conosco explorar as origens da civilização. Tudo começa com a água. Em um ambiente tão árido, a presença de uma fonte perene é um verdadeiro milagre da natureza, capaz de mudar o destino de uma região inteira. Em meio ao deserto da Judéia, a fonte de Eina Sultan transformou Jericó em um oásis exuberante, um contraste impressionante com a aridez ao redor. Essa abundância de água permitiu o florescimento de vida onde antes só havia desolação. Para nômades do Neolítico, encontrar esse lugar era como chegar ao paraíso. Água fresca, terras férteis para a agricultura, abundância de caça e oportunidades de comércio. Era um refúgio seguro e promissor em meio à vastidão hostil do deserto. A localização estratégica conectava Jericó à Mesopotâmia, Egito e Anatólia, tornando-a um ponto de encontro vital para culturas, mercadorias e ideias. Por aqui passaram caravanas, mercadores e viajantes de todos os cantos. A segurança alimentar proporcionada pela agricultura permitiu a sedentarização, o surgimento de uma comunidade estável e o desenvolvimento de novas formas de organização social. O Tell de Jericó é um verdadeiro livro de história em camadas, cada uma revelando um capítulo de resiliência, adaptação e inovação humana ao longo dos milênios. A decisão de se estabelecer ali foi lógica e brilhante, resultado de observação, experiência e sabedoria acumulada por gerações. Jericó
é um testemunho vivo da sabedoria ancestral em aproveitar as oportunidades da terra, mostrando como a engenhosidade humana pode transformar até mesmo os ambientes mais desafiadores em lares prósperos e duradouros. Por séculos, Jericó era conhecida só pela Bíblia. Isso mudou no século XX, com as escavações em Tel es-Sultan. Kathleen Kenyon revolucionou a arqueologia local, analisando cada camada com rigor científico. Descobriu-se um assentamento neolítico pré-cerâmica, datado de cerca de 9.000 anos antes de Cristo. Antes da roda ou da escrita, Jericó já tinha muralhas e uma torre impressionante. Essas estruturas exigiram organização social e trabalho coletivo. Jericó era uma proto-cidade fortificada, a primeira do mundo. As escavações revelaram a transição da vida nômade para a urbana, mostrando as raízes do nosso modo de vida. No coração de Jericó, ergue-se a Torre 8,5 metros de altura, construída há 8.000 anos antes de Cristo. Uma escadaria interna sugere uso frequente, e a construção sem argamassa impressiona até hoje. A torre pode ter sido defensiva, um posto de vigilância contra invasores, mas há quem veja nela um marcador astronômico, alinhado ao solstício de verão. Talvez fosse símbolo de poder terreno e espiritual. O esforço coletivo para erguê-la mostra a força da comunidade. A Torre de Jericó é o primeiro grande monumento público da humanidade. A história mais famosa de Jericó é bíblica Josué, trombetas, muralhas caindo. Mas a arqueologia, especialmente com Kenyon, sugere que as muralhas já estavam destruídas antes da chegada dos israelitas. Outros arqueólogos, como Bryant Wood, discordam, apontando para evidências de destruição súbita. O consenso científico, porém, é cético quanto à narrativa literal. O debate mostra o desafio de alinhamento entre fé e ciência. Talvez a história de Josué seja mito de fundação, não relato literal. Jericó nos convida a valorizar tanto a fé quanto a busca arqueológica pela verdade. Entre os mistérios de Jericó, os crânios de gesso se destacam. Crânios humanos reais, com feições recriadas em gesso e olhos de concha, eram mantidos nas casas. Provavelmente, era um culto aos ancestrais, mantendo-os presentes no cotidiano. Essa prática revela uma nova relação com a morte e a identidade. Crânios semelhantes foram achados em outros sítios do Levante, mostrando uma tradição regional. O realismo dos crânios fala do desejo de memória e continuidade. Em uma era sem escrita, Jericó encontrou uma forma poderosa de manter vivos seus mortos. Jericó foi palco de sucessivas ocupações e conquistas, cada camada do Tel contando uma história de resiliência e vulnerabilidade. Após o auge neolítico, tornou-se cidade-estado cananeia, conectada ao Egito. O fim da Idade do Bronze trouxe destruição, e na Idade do Ferro, Jericó perdeu destaque. Reconstruída por diferentes povos, floresceu sob Herodes, tornando-se a Jericó do Novo Testamento. Cada civilização foi atraída pela água e terra fértil. Estudar Jericó é estudar o mosaico cultural do Levante, é testemunhar a interação e sobreposição de culturas ao longo dos milênios. Jericó reivindica o título de cidade mais antiga do mundo, graças ao seu impressionante assentamento fortificado, que remonta a cerca de 9.000 anos antes de Cristo. Suas muralhas de pedra, erguidas por povos pré-históricos, são testemunhas silenciosas de uma história milenar e de uma sociedade já surpreendentemente organizada para a época. No entanto, a definição do que realmente constitui uma cidade é motivo de debate entre arqueólogos e historiadores. Outros sítios notáveis, como Göbekli Tepe, Tel Brak, Byblos e Çatalhöyük, também entram na disputa pelo título de cidade mais antiga.
cada um com suas características únicas e diferentes formas de organização social. Byblos, por exemplo, destaca-se por ser considerada a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo, com uma história que atravessa milênios e testemunha a passagem de diversas civilizações, mantendo sua relevância até os dias atuais. Já Çatalhöyük impressiona pelo seu tamanho e densidade populacional, mas sua estrutura urbana era diferente do que entendemos como cidade hoje, funcionando quase como uma mega-aldeia, com casas interligadas e ausência de ruas tradicionais. No fim das contas, a chamada Revolução Urbana não aconteceu em um único lugar, mas foi um processo gradual que se desenvolveu em vários pontos do Crescente Fértil, região berço das primeiras grandes civilizações. Jericó pode ser chamada de Mãe das Cidades Muradas, pioneira em técnicas de construção cívica e defesa, influenciando gerações futuras de urbanização e arquitetura. O mais importante é reconhecer a singularidade de cada uma dessas cidades e o papel fundamental que todas desempenharam na formação da história urbana da humanidade, mostrando que a antiguidade é plural e cheia de nuances.